Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Há momentos, né, que temos que fazer na vida da gente, né? Esse momento agora, né, um momento que estou passando um cafezinho, né, para poder, né, tomar um café nesta manhã, né? E convido, né, todos para que possam tomar um café comigo, né, nesse dia, né, nessa quinta-feira, né, que possamos, né, estar na paz do Senhor, na graça do Senhor, né, que o Senhor Jesus possa estar com todos nós nesse dia de hoje, né, esse dia que possamos estar firme na presença do Senhor e hoje, né, que a graça do Senhor Jesus está conosco hoje. Passando um café aqui para poder, né, tomar um café e para nos fortalecer com um cafezinho, né? E é o costume nosso brasileiro, né? De tomar um cafezinho, né? Para poder nos fortalecer, poder enfrentar o dia a dia. E, e neste momento daqui que estamos fazendo este cafezinho, para que nós possamos estar aqui mais firme, né, na presença do Senhor, que o Senhor Jesus hoje possa estar com todos, né? E todos na graça do Senhor Jesus, né? Em nome de Jesus, que o Senhor possa, esse dia de hoje, abençoar todos. Senhor Jesus, nesse dia de hoje, possa estar na presença de todos, né? Que todos possam estar guardados nas mãos do Senhor nesse dia. E aqueles que estão trabalhando, né? Estão na lavoura do café, estão aí, né? Trabalhando para ganhar o seu sustento, para que venha manter as suas casas, né? Que seja abençoado nesse dia de hoje, né? Que seja abençoado, que o Senhor Jesus possa guardar, né? Em nome de Jesus, né? Gostaria de fazer uma pequena oração para que nesse dia de hoje nós possamos começar o dia bem, apesar que já aí quase 8 horas da manhã, né? Quase 9 horas da manhã, mas que possamos estar firmes na presença do grandioso Deus, né? O nosso Deus poderoso, que Ele vem nos fortalecer dia após dia, que muitas das vezes nós desanimamos, mas Ele vem e nos fortalece para que nós possamos continuar ainda a caminhar, possamos continuar ainda, né, fazer a vontade do Senhor. Grandioso e poderoso eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença neste dia, Pai. Buscamos ao Senhor, Pai, porque sabemos, Pai, que somente o Senhor, Pai, pode, Senhor, intervir a situação. Somente o Senhor pode, Pai, livrar-nos do mal. Somente o Senhor, Pai, pode nos levantar nos momentos de dificuldade. Somente o Senhor conhece, Pai, o nosso íntimo, conhece, Pai, aquilo que estamos passando, que estamos precisando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pedimos ao Senhor nesse dia de hoje, que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer na nossa caminhada, que o Senhor possa, Senhor Jesus, nos libertar, que o Senhor possa nos curar, nos livrar, Senhor, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, continua, Pai, visitando pessoas, continua, Senhor Jesus, ir nos lares das casas das pessoas, Pai, aquelas pessoas que estão pedindo para o Senhor, que o Senhor possa, Pai, visitá-los, que o Senhor possa libertá-lo, curá-lo, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, eu sei que somente o Senhor pode curar, libertar. Sei que somente o Senhor pode intervir na situação, Pai, daqueles que estão pedindo. Somente o Senhor pode levantar, Pai, aqueles que estão pensando que não aguenta mais, que não tem mais jeito para si. Mas o Senhor vem, Pai, e dá ânimo e dá vigor. Somente o Senhor, Pai, restaura, levanta aquele que se encontra batido, que se encontra caído. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, os íntimos da pessoa, Pai. Visita, Pai, aqueles que estão com depressão, Pai, que não conseguem mais sair dos seus lares, que estão trancados dentro das suas casas e não tem mais propósito para sair.
Pai, não tem mais jeito, não quer mais sair, não quer mais viver, mas o Senhor é o dono da vida, é o Senhor, Pai, que levanta, é o Senhor diz, ainda a vida aí, é o Senhor, Pai, é pelo cheiro das águas, é o Senhor, Pai, que restaura, é o Senhor, Pai, que levanta. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita cada pessoa hoje, visita, Senhor Jesus, cada casa, cada lar, Senhor Jesus. Visita com tuas bênçãos, com tua salvação. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor ainda está fazendo um milagre. Eu sei que o Senhor não mudou. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cura, liberta, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por estar aí ouvindo esta oração, né? Que esta oração possa falar ao coração de vocês através da pessoa do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode falar melhor. Ele pode falar no nosso íntimo, no nosso coração, quando nós abrimos nosso coração para que ele venha trabalhar. Quanto nós abrimos nosso coração para que ele venha trabalhar, ele vem e faz a obra necessária. Por isso, amados irmãos, pessoal, ouvintes, meus amigos aí do Instagram, vocês que quer ouvir a voz do Espírito Santo, quer ouvir a voz do Senhor, abre o coração para Jesus hoje. Deixa Jesus entrar hoje no teu coração, deixa Jesus fazer morada no teu coração hoje. Porque o Jesus está te convidando hoje para que venha entrar no vosso coração. Porque Jesus, ele não entra na nossa vida se nós não deixarmos ele entrar. Jesus não é como o inimigo ele entra na nossa vida sem pedir licença, ele entra e já faz desordem. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo é cavaleiro. O Espírito Santo ele pede licença. O Espírito Santo ele hoje está te convidando. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com vós. Sim, esta palavra está escrita para a crente lá da época que Jesus estava dizendo, mas hoje ele está te convidando também. Se você ouviu essa voz hoje, a voz do Espírito Santo hoje, não endureçais o vosso coração. Deixa Jesus entrar no teu coração e fazer morada, porque o que ele tem para ti é muito belo, o que ele tem para ti é muito glorioso. Imagina só uma vida de eternidade aonde você vai estar feliz para sempre, adorando aquele que é santo e fiel, porque a palavra de Deus disse, assim como ele é, nós o veremos. Assim como ele é, nós vamos ver. Imagina que graça, que glória. Hoje nós não vemos ele, nós sentimos sua presença. O apóstolo Paulo disse, aquilo que há de se ver, há de se ver. Em nome de Jesus. As coisas que nós esperamos hoje, as coisas que nós nem imaginamos, há de ser revelado naquele dia. As coisas que nós não podemos nem imaginar, há de ser revelado. Porque o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse que se foi no corpo ou no espírito, ele não sabe. Mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. E foi mostrado a ele lá coisas inefáveis, coisas que nós nem podemos imaginar, porque ele disse que não era nem aceitável falar aos homens. Imagina que maravilha, imagina que coisas maravilhosas que o apóstolo Paulo possa ter visto lá pelo seu espírito. Pelo seu espírito ele viu coisas maravilhosas. E que nós possamos também ter esta oportunidade um dia de ver essas coisas maravilhosas, a qual Deus tem preparado. Porque Jesus disse para os apóstolos, disse para os discípulos, eis que eu vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus está preparando lugar. Jesus, desde a fundação do mundo, ele tem preparado lugar. Porque ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria dito. Eis que vou e volto. Jesus está voltando.
Jesus está voltando para poder buscar sua igreja amada. E para que possamos estar preparados para esse dia, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir Jesus nos chamar. Amados, aqueles que não conhecem Jesus, você quer fazer parte desta aliança? Você quer ter parte neste céu? Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus hoje para que você tenha parte também. Para que Jesus venha te chamar. Para que Jesus venha escrever o seu nome no livro da vida. Porque só pelo intermédio de Jesus, só pelo intermédio de Cristo, possamos chegar até a Deus. Porque Jesus é a ponte. Só Jesus pode nos ligar a Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque Jesus doou sua vida. Jesus doou sua vida santa. Às vezes você pode falar assim, mas eu não sou culpado por isso. Não, mas todos nós pecamos. Todos nós fomos restituídos da glória de Deus. Pelo pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. A morte entrou em todos. O pecado entrou em todos. Por isso Deus enviou seu Filho amado. Enviou seu Filho na semelhança da carne para que pudesse ali pregar o pecado na carne, pregar o pecado em Cristo ali, quanto ele foi morto na cruz do Calvário, quanto ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, e ele se entregou ali naquele momento ali, doando a sua própria vida, para que nós possamos ter uma vida de eternidade, ter uma vida de glória. Olha que maravilha de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mesmo nós sendo inimigo de Deus, mesmo nós sendo fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo de tudo para não agradar a Deus, mas Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus sabe. Deus sabe que muitas das vezes nós fazemos isso sem querer. É claro que muitos fazem por querer, mas muitos fazem sem querer porque o pecado engana, o pecado seduz, o pecado aprisiona. Quando o pecado começa a crescer na vida da pessoa, a pessoa se torna prisioneiro do pecado. A pessoa não consegue se libertar daquele pecado. Aquele pecado está aprisionando a pessoa, está levando a pessoa do mais profundo poço e a pessoa não consegue sair. A pessoa não consegue sair daquele poço se não for por Jesus. E Jesus vem com sua misericórdia, ele vem, filho, eu te amo, filho, o teu pecado está perdoado, assim como ele fez com aquela mulher, aquela prostituta que os fariseus estavam julgando ela, porque ela tinha adulterado, a mulher adúltera, porque ela tinha adulterado com alguém ali. Eles levou ela até Jesus para que Jesus pudesse a condenar. E falou para Jesus, mestre, nós encontramos esta mulher adulterando. E o que você tem para dizer? E Jesus diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E eles foram afastando do mais velho até o mais novo, porque eles sabiam que todos eles tinham pecado. Não tinha como lançar pedra sobre elas, porque eles eram os primeiros pecadores. E Jesus disse para aquela mulher, olha, mulher, ninguém te condenou. Tua fé te salvou. Vai e não peques mais. Jesus, ele é misericórdia. Jesus, ele nos perdoa os nossos pecados, mas uma coisa ele disse, vai e não peques mais. Vai, porque eu te dou liberdade hoje. Vai, hoje eu te levanto, eu perdoo aqueles pecados a qual está para trás na tua vida. Às vezes você olha para trás e fala assim, não, eu não tenho valor algum. Eu não valo nada para a sociedade, eu não tenho valor algum. Mas tem um no céu que te dá valor. Tem um no céu que diz, filho, eu te amo, filho, levanta hoje. Eu te dou vida hoje, diante da minha presença. Às vezes, aí na sociedade, você não tem valor algum. Mas Jesus, ele disse, eu estou aqui.
Eu estou aqui para fazer tudo novo na tua vida, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi desde o ventre da sua mãe. Saiba que desde o ventre das suas mães, você já tem um chamado, você já foi escolhido. Às vezes você não sabe disso, mas Jesus já te chamou desde o ventre da sua mãe. Jesus já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você já tem um chamado desde o ventre da sua mãe. Às vezes nós nascemos neste mundo e desviamos do caminho do foco da verdade. E começamos a conhecer coisas diferentes, coisas que não é do plano de Deus, mas ele é longânimo, ele deixa que nós conhecemos essas coisas. Assim nós vemos na história da Bíblia, da palavra, Moisés primeiro, ele foi ali estudar com os egípcios ali, cresceu com a filha de Faraó, foi ser cuidado ali, foi ser cuidado com eles. Porque entre seu povo ele não poderia ser cuidado, porque ali entre seu povo ali, talvez se ele crescesse ali, eles poderiam matar, mas Deus levou ele ali para a filha de Faraó ser cuidada até os 40 anos. Até os 40 anos, a qual ele cometeu ali um, um homicídio com a pessoa, ele matou uma pessoa ali e teve que sair daquele lugar. Mas ele saiu daquele lugar para se tornar um pastor de ovelha. Se tornou um pastor de ovelha, um aprendizado a qual ele aprendeu ali pastoreando ovelhas, que significa pastorear ovelhas hoje. O verdadeiro pastor é Jesus, que pastoreia suas ovelhas. Mas hoje significa o pastor pastorear suas ovelhas, cuidar das almas, cuidar das pessoas. São ovelhas de Cristo. São ovelhas de Jesus. Jesus não quer que se perca nenhuma. Tem aquela palavra a qual diz, tem 99 justos, mas se perder uma, Jesus vai atrás. Jesus quer que vá atrás daquela que está perdida, mas se vale uma do que 99. A palavra de Deus ainda também continua nos dizendo, mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu, há júbilo nos céus, os anjos louvam a Deus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Imagina que glória, tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, e que desligarmos também da terra será desligado dos céus. Senhor Jesus ainda continua nos convidando. Senhor Jesus ainda está enviando o seu servo para convidar. Quanto saímos para evangelizar as almas, quanto entregamos esse panfletinho da palavra do Senhor, nós somos apenas um instrumento para fazer isso, mas quem fala é o Espírito Santo através daquela palavra. E se a pessoa abrir o coração para aquela palavra, Jesus vai entrar. E Jesus vai fazer uma nova pessoa. A pessoa vai começar a ver que tem valor. A pessoa vai começar a ver que realmente existe algo novo. Que existe um céu. Que existe salvação. O plano não acaba aqui. Muitas das pessoas acham que o plano acaba aqui. Morreu aqui, acabou. Não. Tem uma eternidade. Tem uma eternidade de vida e tem uma eternidade de vergonha eterna. Quando chegar o juízo final, Deus vai julgar todas as coisas. Todos vão comparecer diante do trono do Senhor. Todos vão comparecer diante do trono do Altíssimo. A palavra de Deus diz que todos vão ajoelhar perante ao Senhor. E vamos reconhecer que Ele é Deus. Que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Que Ele tem todo o domínio em suas mãos. Deus tem o domínio em todas as suas mãos. Se Deus quiser desfazer dessa terra agora, apenas um falar, deixamos de existir. Porque Deus, lá no início, Deus disse, haja luz e houve luz. Através da sua palavra, Deus fez a terra, fez os céus. Deus colocou a mão para formar o homem do pó da terra. Deus quis formar com a sua própria mão.
mas com um sopro de vida, ele se tornou o homem uma alma vivente. O homem, aquele pó, aquele barro, aquele boneco, com o sopro de vida de Deus, se passou a ser a alma vivente, se passou a fazer parte de Deus. Imagina que glória, que graça. O Senhor fez algo semelhante a ele. Deus quis compartilhar com o homem, com o pó, com a terra. Deus quis compartilhar a sua imagem, a sua semelhança com o pó, com a terra, porque ele fez um perfeito. Ele fez um anjo perfeito, um querubim perfeito que estava diante dele. Um querubim ungido. Um querubim tão perfeito. Mas se achou iniquidade em seu coração, se achou vaidade no seu coração, e queria se subir aos céus mais alto do que Deus. Mas grande foi sua ruína. Grande foi sua queda. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa ter misericórdia das nossas almas, das nossas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Bom dia a todos. E todos fiquem com Deus, em nome de Jesus.